1 Pedro, capítulo 1, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Bitínia, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas. Pedro, né, apóstolo de Jesus Cristo, como ele mesmo diz, intitula, e nós observamos pela sua vida, pelas suas ações, que andava em conformidade com a palavra do Senhor. Observamos também a respeito da palavra, de que muitos, não é estudo para agora, talvez nem sei se em algum momento vou falar sobre esse assunto, sobre aqueles que são os escolhidos de Deus, né? E aí há uma discórdia entre alguns irmãos, né? Que são arminianos e outros são calvinistas, e é um assunto cansativo demais de se discutir, e não sei se vale a pena nem mesmo discutir sobre esse assunto. Mas muitos acreditam, creem, né, principalmente os batistas, acreditam que nós, segundo a presciência de Deus, nós já fomos escolhidos para serem salvos. E muitos creem assim, dessa forma. Nós sabemos que pela soberania de Deus, pelo conhecimento de Deus, pela eternidade de Deus, Ele já sabe, sim, quem há de ser salvo e quem há de ser condenado, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Mas nós vemos também na palavra do Senhor Jesus Cristo, que nós bem sabemos que os escolhidos, segundo a própria palavra, e também segundo o próprio Cristo, Ele afirma categoricamente: eu não vim para os gentios, eu vim para os judeus, né? Os judeus são os escolhidos, mas nós fomos alcançados segundo a misericórdia, porque Ele veio para os seus não receberam. E nós agora, ouvindo a palavra da salvação, atentamos para uma vida na sua presença, porque agora, ouvindo o seu chamado, ouvindo a sua palavra, nos rendemos aos seus pés, nos rendemos à sua presença, atentando então para o chamamento de Cristo, aquele que ouvir a minha voz, né? Aquele que ouvir a voz do Senhor Jesus e se render aos seus pés e buscar a sua presença, humilhar-se debaixo da sua potente mão, alcançará. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o apóstolo Pedro, ensinando, dizendo a alguns irmãos que estavam dispersos, muitos por causa das perseguições que haviam na época aos cristãos, perseguições até mesmo uma das iniciadas por Paulo, né? Recebeu carta, autorização do chefe dos sacerdotes para perseguir os cristãos, e tinha como apoio também Roma. Então iniciou-se uma perseguição contra os cristãos, perseguição essa que muitos até entendem de forma errada, quando o apóstolo Paulo dizendo assim: bom seria que o homem não tocasse mulher. Aí o pessoal fica enraivecido, né, brabo, mas por causa da corrupção, por causa das paixões, né, é melhor casar do que se abrasar. Aí muitas pessoas pensam assim: poxa, Paulo, um cara dizendo que se ninguém casasse não ia ter filhos, a igreja não ia continuar, a obra não ia continuar. Poxa, que homem machista, que homem assim, que homem assado. Mas é importante nós lembrarmos que a palavra de Deus, ela jamais entra em contradição. A palavra de Deus, ela entra com complemento. Às vezes não entendemos algum assunto aqui, mas quando nós vamos meditar na palavra de Deus e nos aprofundarmos na palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo, ele participou muito das perseguições, instituiu, tanto que ele consentiu na morte de Estevão, que Estevão fosse apedrejado até a morte. E aí surgiu-se na época a perseguição aos cristãos. E o que eles faziam com os cristãos naquela época? Na época também César, um dos líderes daquela época, né? Se surgiu a cesariana, né? Que hoje nós conhecemos, e as mulheres utilizam-se dessa, né, recurso abençoado, né? Para poder dar luz aos filhos. Mas o que é a cesárea? Se não cortar a barriga e tirar a criança para fora. Mas deu-se a ideia disso porque na perseguição aos cristãos, os soldados romanos cortavam a barriga das mulheres grávidas que se diziam cristãs.
E as crianças saíam com feto para fora e algumas crianças sobreviviam. E por isso que deu motivo aí a cesárea, depois pesquisa aí, vocês vão encontrar isso no Google. Mas o que eu acho interessante é que muitas pessoas ficam enraivecidas, dizendo: Paulo não queria que ninguém casasse, queria que o pessoal ficasse solteiro. Meu irmão, agora você imagina nós vivemos num lugar onde que a perseguição ao Evangelho, que a perseguição aos cristãos, em que as pessoas são torturadas para que o nome de Cristo fosse agora negado. Você imagina agora, você casa, você tem seus filhos, você tem a sua esposa, e de repente vem um soldado, chuta a porta da sua casa, fala que vai matar os seus filhos se você não negar a Cristo, fala que vai matar a sua esposa se você não negar a Cristo, porque esse é o objetivo principal de Satanás desde a fundação do mundo. Antigamente ele queria matar, e hoje, no tempo da pós-modernidade, ele quer sentar-se dentro da igreja, porque ele achou melhor, uma estratégia melhor, matá-los de enfraquecimento do que matar propriamente dito, porque o sangue dos mártires geme na terra, e por isso o Evangelho chegou até nós hoje. Aí agora você imagina, você se casar: eu quero constituir família no meio de uma perseguição cristã. Você é maluco, você é doido. Aí o apóstolo Paulo: não case, mas já que não aguenta, casa então. Mas você imagina sofrendo várias perseguições, várias afrontas, sendo dispersados pelo mundo, fugindo por causa do Evangelho de Cristo, por causa do nome de Cristo. E hoje não é diferente. É diferente a forma de perseguição, é diferente a forma de pressão com que o mundo vem afrontando aqueles que querem servir a Cristo verdadeiramente. Porque aqueles que querem servir a Cristo verdadeiramente, primeiro são atacados no seu próprio corpo. Porque outrora nós desejávamos o pecado, mas quando nós nos voltamos para Cristo e desejamos a Cristo como Senhor das nossas vidas, nós nos submetemos a uma nova vida na sua presença. E nos submetendo a uma nova vida na sua presença, não debaixo do julgamento de homem, mas debaixo do julgamento de Cristo, porque Cristo, a graça que nos traz vida, nós desejamos obedecê-lo, nós desejamos saber qual é a sua vontade, desejamos viver segundo a sua vontade para agradá-lo, porque antes ele provou o seu amor para conosco, porque antes ele provou a sua boa vontade para conosco, e agora nós provamos o nosso amor para com ele, sujeitamos nossos corpos, não em sacrifício lá na cruz, como Cristo fez, mas agora com as nossas atitudes, sacrificando as nossas paixões, como lemos em Gálatas. Versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada, ou perderá seu valor, herança preservada nos céus para vós. A nossa herança, a nossa missão, nosso alvo. Antes Israel buscava a Canaã terrena. Israel, o povo escolhido de Deus, aguardava o cumprimento da promessa na terra. Nós agora somos o Israel de Deus, a igreja de Cristo, e aguardamos não mais aqui na terra, porque o apóstolo Paulo também vai dizendo que se nós aguardássemos aqui na terra a recompensa, seríamos mais miseráveis dos homens, mas aguardamos a recompensa vindoura, aguardamos a nossa herança preservada nos céus, a mansão celestial, Canaã celestial. Antes Israel sonhava com uma Canaã, sonhava com uma terra que manava leite e mel, e não manava leite do chão, nem mel do céu. É porque tinha abelha, é porque tinha muitas cabras, é porque tinha uvas gigantes, uvas grandes, produziam muito. Uma terra frutífera, uma terra de muita prosperidade. E agora nós não buscamos mais esta herança, uma herança corruptível, material, mas é eterna. Isto como recompensa de uma vida na sua presença.
Mas há uma diferença entre aqueles que servem a Deus pelo que Ele dá e aqueles que servem a Deus por aquilo que Ele é. Aqueles que servem a Deus buscando esta herança incorruptível, mas há de bem sabermos de que esta herança é apenas uma recompensa por nossa vida aqui. É apenas um benefício, porque outrora todos nós estávamos condenados à morte. A palavra do Senhor nos ensina e nos diz de que o homem está condenado a morrer uma vez só. Depois disso segue-se o juízo. A palavra de Deus também nos ensina, nos deixa bem claro e nos orienta que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, todos foram predestinados à morte. Cristo Jesus, quando morreu na cruz do Calvário e disse: tudo está consumado, Ele pegou a cédula que era contra nós, a condenação, o preço, o contrato que nos condenava à morte. Cristo Jesus rasgou, porque comprou com sangue, e nós agora, comprados por Cristo, receberemos como recompensa a herança preservada nos céus. Aí diz mais, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora, hoje, né? Porque ele está falando para os irmãos naquela época, mas eu concordo que hoje, agora, e por algum tempo ainda, tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. A nossa fé certamente passará pela provação. Nós sofreremos provações a todo instante, a todo momento, provando a nossa fé para com Cristo Jesus, provando a nossa fé para com o Senhor Jesus. E aí alguns irmãos podem ficar um pouco incomodados, porque iniciei falando um pouco a respeito, como disse, não sei se o Senhor há de permitir dialogar, ensinar-vos a respeito desse assunto, porque antes de Calvino e de Arminiano existia Jesus Cristo Senhor, e para mim o importa é a sua palavra. Não que os teólogos não nos ensinem muitas coisas, não que nós não aprendemos com os estudiosos das Escrituras, e não que nós não possamos aprender com muita coisa com eles. Podemos aprender muitas coisas e levarmos em relevância nas nossas vidas, mas maior ainda é a palavra de Cristo, palavra de peso, palavra de autoridade, incorruptível, incontaminável e indiscutível, palavra de Jesus Cristo. Nele não há peso algum, pelo contrário, é a que está sobre todo nome, Jesus Cristo nosso Senhor, e a Ele nós pregamos, e para Ele nós vivemos. Então não haja dessa forma, não levante dizendo, eu sou o atalaia de Deus, ou eu sou a universal. Não faça tal coisa, não faça isso. Por que não devemos fazer isso? Porque quando nós fazemos assim, nós tiramos a glória de Cristo Jesus, dizendo, olha, ser atalaia de Deus é a mesma coisa que ser de Cristo. Não, eu sou de Cristo e isso basta. A palavra dele já nos é suficiente, e meu irmão, já digo, já é muita coisa. Servir a Cristo já é bastante coisa, ser dele já é muita coisa, já é muito difícil, já é muito batalha, já é muito complicado. E o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, toma cuidado, porque no último tempo virão homens difíceis de mexer, mimizeiros de plantão, traduzindo Rafael Teres Lopes, porque qualquer coisinha vão se remoer, vão se morder, vão querer levantar doutores para si. Não faças assim, não faças dessa forma,
porque trarão condenação sobre si mesmo, porque cairão em suas próprias palavras. Uma coisa que eu aprendi, já desde pequeno, meu pai já me ensinou isso, desde novo: meu filho, prega a palavra, prega Jesus, prega a Bíblia, prega a palavra, porque se alguém brigar com você, você fala, vai discutir com Jesus, vai discutir com a Bíblia, não com você, não com ideia de A, de B, de C. O mundo está ficando difícil demais de viver, e agora o nosso propósito, nosso alvo é servir a Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque receberemos dele uma recompensa, receberemos dele uma promessa. Ele diz lá em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. É crer no Rafael? É não. É crer nas minhas palavras? Não, não crê em mim não, crê em Cristo Jesus, crê na sua palavra. Ele diz, está escrito ali, estamos juntos. Ele não disse, ele não falou, não, eu me retiro. Um pastor antigo, um antigo pastor meu, me ensinava: se a Bíblia fala, eu falo; se a Bíblia cala, eu calo. E assim nós temos que ser como os cristãos. Sim, sim, não, não, o que passar disso é procedência maligna. Não, mas eu tenho certeza do que eu estou falando. Assim muitos homens dizem. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus, quando nós olhamos para Cristo Jesus, aí ela vem como uma espada flamejante dos gumes, uma espada. O pastor falava aqui domingo, eu meditava nisto. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, capaz de discernir o pensamento do homem entre juntas e medulas. Ela vai até na nossa alma, penetra qual é a intenção do coração do homem. A palavra de Deus, ela nos sonda. A palavra de Deus, ela nos conhece. E meu irmão, sinto muito dizer, mas a maioria das vezes a palavra de Deus nos confronta, nos quebra. E mais umas vezes pega os nossos olhares, como uma mãe faz com uma criança, quando fala: filho, preste atenção, quando você está indo, você vai se machucar. Aí o filho não ouve, a mãe pega pelo braço com violência. Aí a gente pensa: nossa, que mãe bruta, que mãe violenta. Pega pelo filho, puxa, arrasta. Aí o pessoal: nossa, que ignorante, que braba. Mas porque ela quer o quê? Proteger, quer salvar, quer livrar. E Deus uma vez disse para Israel: Israel, quantas vezes eu quis os ajuntar com uma galinha junto aos pintainhos, para proteger vocês, mas vocês não queriam. Vocês quiseram seguir pelos seus próprios caminhos, mas eu farei vocês voltar. Colocarei um anzol nos seus narizes e farei voltar para o caminho de onde vieram. Isso porque Ele nos ama. Porque se Ele não nos ama, Ele deixa como filho bastardo, faz o que quer, a hora que quer, não dá satisfação para ninguém. Mas observa para ver, olha, analisa, que o filho que mais chama atenção é o que dá mais trabalho. Já observou? Toda hora você está brigando, toda hora você está falando, mas é para este filho que você demonstra mais amor. Exige mais tempo, mais paciência, mais atenção, mais esforço, mais dedicação. Aí o outro começa a ficar com ciúme. Por quê? Dá mais trabalho, você passa mais tempo, dedica mais tempo, briga toda hora, chora toda hora, reclama toda hora. É o filho que dá mais trabalho. Mas se você não ama seu filho, você larga para lá, faz o que quer. Mas o Senhor Jesus Cristo, provando o seu amor para conosco, segundo a palavra, nos regenerou para uma viva esperança através de Cristo Jesus, e há de ser revelado ainda. Versículo 8: pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais, e ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exultais com indescritível e glorioso júbilo, porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Nós não vemos a Cristo, nós não o palpamos, nós não estávamos com Cristo quando Ele foi cuspido, quando Ele foi traído, foi chicoteado. Nós não estávamos com Cristo, nós não vemos sendo pregado no madeiro,
nós não o vendo sendo tirado do madeiro, nós não vemos ele sendo colocado no sepulcro, nem o vemos ressurreto. Por isso que a palavra, o próprio Cristo diz: bem-aventurados aqueles que não creram, não viram, mas creram. Somos nós que cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e nós o amamos, sem nem mesmo tendo visto, sem nem mesmo tendo apalpado, mas ouvimos a sua voz, que ecoa de eternidade a eternidade, e nos alcança hoje através da sua palavra, e nos rendemos aos seus pés, e nos rendemos ao Senhor Jesus, como aquela mulher que Jesus disse: olha, e hoje se cumpre essa palavra, dizendo, o próprio Cristo dizendo: olha, mulher, o que tu fizeste hoje será anunciado a todas as nações. Porque a mulher chegou diante de Jesus, Jesus estava em uma casa, e Jesus sentou naquela casa para comer. Aquela mulher chegou até diante dos pés de Jesus, derramou o seu bálsamo sobre Cristo, secava os seus pés com seus cabelos, e chorava ali com suas lágrimas, e enxugava os seus pés com seus cabelos. Aí as pessoas começaram a razoar em seus corações, dizendo: podia-se pegar esse dinheiro e ajudar viúvas, ajudar os pobres, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Aí Jesus diz assim: olha, quando eu cheguei aqui nesta casa, nenhum ósculo santo me deste, ou seja, nenhum beijo me deste quando eu cheguei aqui, mas essa mulher não cansa de beijar os meus pés, não me deste, para lavar as mãos, um perfuminho, um cheirinho, um carinho, nada, mas essa mulher está aqui prostrada aos meus pés, por causa de ti, da tua atitude. Hoje se cumpre a palavra do Senhor, que eu estou falando dela, da ação dela, da atitude dela. E agora eu chamo a atenção a nós cristãos, que precisamos tomar um pouco de vergonha na cara. Vergonha na cara para quê? Por que motivo? Rafael, eu tenho tentado servir o Senhor, eu tenho tentado obedecer ao Senhor, eu tenho tentado fazer as coisas tudo bonitinho, tudo direitinho, e talvez este seja o teu maior e grande problema. Por quê? Na rigorosidade da tua religiosidade, não tem aprendido a se prostrar diante dos pés do Senhor, não tem aprendido a se humilhar na presença dEle, não tem aprendido a chorar na presença dEle, não tem aprendido a reconhecer o Senhor que Ele é, dizendo: não, eu já recebi Jesus na minha casa, Jesus já está sentado na minha casa, Jesus é meu Rei, Jesus é meu Senhor, mas você não deu atenção para Ele ainda, não deu atenção para as suas palavras ainda. Ouve, não, Senhor, eu tenho te obedecido, olha como eu sou um cristão bonito, olha como eu falo bacana, aleluia, glórias a Deus, mas não tem recebido a Jesus como fez lá Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu estava numa figueira brava, meu irmão, estava num trem cheio de espinho, para poder ver Jesus. Ele desceu correndo daquela figueira e foi receber Jesus. Em algumas traduções eu acho legal, muita gente acha uma besteira, mas eu acho linda essa tradução, que Zaqueu recebeu Jesus gostoso. Aí a gente pensa besteira, pensa bobeira, porque está contaminado pelo pecado do mundo, mas eu gosto dessa tradução porque recebeu Jesus de maneira agradável, recebeu Jesus de coração alegre, recebeu Jesus bem disposto. Falou: Senhor Jesus, vem Jesus, adentra a minha casa, a minha vida. E quando Jesus chega ali na casa de Zaqueu, Senhor, deixe-me falar. Aí ele diz: Senhor, se eu tenho feito algo de errado, eu quero me corrigir, retribuir até 4 vezes mais. Jesus, por que hoje veio salvação nessa casa, rapaz? Quem quer a salvação é Cristo. Ele já desejava, e tem muitos cristãos que vivem uma vida miserável porque ainda não recebeu Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família. Recebeu os dogmas cristãos, recebeu a religiosidade. Falo disso com propriedade porque eu nasci num lar cristão, um lar que foi ensinado a palavra do Senhor, e não me envergonho disso, apesar de ter uns crentes que acham que é vergonha nascer num lar cristão. É honra.
Quem dera se todo mundo nascesse num lar cristão e aprendesse metade do que eu aprendi com os meus pais. Tivesse uma família estruturada na palavra do Senhor. Minha mãe é doida, meu pai é doido, mas graças a Deus me ensinaram Cristo como Senhor Salvador da minha vida. Aí eu não vivi toda essa pecaminosidade do mundo, toda essa maldade do mundo, porque eu não consigo engolir essa maldade do mundo, eu não consigo entender. Quando um jovem maltrata um idoso, não consigo entender como um homem mata uma criança. Isso não desce, não engole, é muita maldade, é muito pecado. Não consigo descer. Não fui criado assim, não aprendi assim, e nem quero aprender assim. Que o que jaz no mundo é o maligno. Ele é o príncipe das trevas deste século. Ele que reina e impera na maldade. Mas eu estou debaixo de Cristo Jesus nosso Senhor. Não estou aqui para agradar o mundo, estou aqui para agradar a Cristo. E aí eu e você temos que parar de tentar ter uma vida cristã mesmice. Uma vida cristã, meu pai sempre me ensinou isso, meu filho. Meu pai sempre brigava lá na igreja, ensinando a palavra. Para de ser crente, palha de fogo, queima assim, ó, e acabou. Crente assim, sabe? Uma hora está lá em cima, glória a Deus, aleluia, terra, estou buscando o Senhor, estou servindo o Senhor, outra hora está prostrado, quase sendo arrastado por Satanás. Temos que aprender a ser cristão, sabe o que? Constantes, firmes. Eu posso não orar e não descer fogo do céu, mas o meu nome está escrito no livro da vida. Eu posso não vender rosa ungida para atrair o povo, mas ainda prego Jesus Cristo crucificado e ressurreto, e é isso que basta. Só que aí Cristo nos convida a uma vida de comunhão e intimidade com Ele. Eu falo uma palavra que o pessoal, né, quem é do povo entende, tete a tete, né? Chega lá, Jesus falava claramente: olha, vocês querem falar alguma coisa? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ah, mas o povo quer campanha, o povo quer movimento, o povo quer ação, o povo quer um negócio diferente, mas não quer a palavra de Cristo, que é vida, é verdade. Não quer, porque querem ser levados por um movimento, e não por Cristo crucificado, e não pela sua palavra viva e eficaz. A sua palavra é viva e eficaz, não precisa de anexos. Ah, mas eu recebi uma bênção do Senhor quando eu estava numa campanha. Quem diz que receber bênção? Se até o católico recebe bênção, se o espírita recebe bênção, e recebe espírito também, recebe santo. Chegou lá um amigo meu, por coincidência, a mãe dele, ele chama Pedro. Não vou falar mais, não expor ele. Mas a sua mãe e seu pai viviam brigando, sempre cheio de problemas, cheio de dificuldade financeira. O que ela fez? Vamos procurar um terreiro de macumba e vamos fazer uma obra. A obra deles lá. Fez, resolveu. Ganharam dinheiro igual um burro. Saiu dinheiro por esse que está jorrando. Dinheiro para tudo quanto é lado. Resolveu o problema financeiro. Estava tudo certo, estava tudo bem. Passou alguns anos, acabou o casamento, acabou o marido, cada um foi para um canto, os filhos ficaram cada um para um canto, cada um para um lado. Graças a Jesus Cristo, Pedro foi resgatado, foi servir ao Senhor Jesus e serve ao Senhor Jesus até hoje. Cadê o pai, cadê a mãe? Cada um está cuidando da sua vida com uma mulher e um marido diferente. Vão tudo para o inferno. Aí o que isso tem a ver comigo, contigo, com nós? Eles também podem receber benefícios, porque a palavra de Deus vai nos ensinar que o sol da justiça nasce sobre todos, tanto sobre os bons quanto os maus. É fato. Não confunda bênçãos, não confunda benefícios, não confunda movimento, histeria, não confunda ação com são. Uma diferença muito grande. Assembleiano raiz, como diz o povo, tradicional, do manto. Sei muito bem a diferença, conhecedor do negócio, sei muito bem a diferença quando um cara bom na palavra chegava para motivar o povo. Meu irmão,
Eu já vi gente pegar a igreja lotada de gente fria, gente em pecado, pular 2 metros de altura. Glória a Deus, aleluia, e chorar. E depois todo mundo tinha na mesma merda, porque não se renderam aos pés do Senhor, porque foram levados pela emoção, porque eles impostam uma voz de maneira sensacional. Chega lá, santos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Hoje é dia da tua vitória, receba a tua bênção. É hoje o dia que Deus vai mudar a tua história. Aí não muda nada e cai em depressão depois, porque acha que Deus é seu servo. Mas nós vivemos em provação, vivemos em luta, vivemos em dificuldade, mas nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor. Ele é o nosso alvo, o alvo da nossa fé. Foi exatamente versículo 10, a respeito dessa salvação, que os profetas indagaram, examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao comunicar-lhes que de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de passar, e as glórias que se seguiram aquelas aflições. A eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas, por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho mediante o Espírito Santo, enviado dos céus, assuntos estes que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Em outras tradições, que os anjos desejam proclamar ou anunciar. Os anjos desejavam pregar o Evangelho. Desejavam. Assim sendo, estais com a mente preparada, pronto para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinha outrora, quando vivias na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aí a pergunta que não quer calar. João fala que nós somos pecadores, e se nós, Pedro também acho que fala sobre isso. Ele diz: aquele que não peca, comete pecado. Então, se eu diz, eu não cometo pecado, não, já cometeu pecado. Aí a palavra santidade, santificação, e talvez acham uma confusão na mente de alguns cristãos em relação a isso. Já estou terminando em nome de Jesus. Há uma confusão nesse meio assim que me deixa meio nervoso, e eu tento me controlar, porque é difícil segurar, tem que andar no Espírito, tem que andar no Espírito para não cumprir as obras infrutuosas das trevas, a gente tem que segurar, respira, conta até 10. Mas tem uns crentes que é burro, ignorante, mas é burro igual porteira. Como diz o nosso amigo Neemias, teve alguns israelitas que eu tive que agarrar pelos cabelos. Dá vontade, não faça isso. Não tome processo. Não agarre ninguém pelos cabelos, Mas deu vontade. Mas tem crente que parece que não enxerga. A verdade está diante dos seus olhos. Meu irmão, você não temos, não podemos, não temos capacidade de nos tornarmos santos. Mas a palavra acabou de falar ali, Rafael, você de santos, como é santo. Aí nós vamos ver na palavra do Senhor, seguir a santificação e a paz com todos, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Santificação é um processo de separação do mundo, e não é uma separação física. Por isso que Jesus disse: não peço, Pai, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E aí eu vou ensinar, diante da graça do Senhor Jesus, segundo um pouquinho de cristão que a gente tem, que a gente vive segundo a palavra do Senhor,
cumprindo a ordenança do Senhor, tentando vos levar até Cristo como uma noiva pura, imaculada, diante do noivo Jesus Cristo, porque essa é a nossa obrigação, já que estou aqui pregando o Evangelho, estou aqui para ensinar a palavra de Deus e não outra coisa. Aí agora, eu e você somos resgatados por Cristo do lamaçal do pecado, chegamos até diante de Cristo e somos revelados pela sua palavra que não podemos viver no pecado, porque aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo. Aprendemos isso na palavra do Senhor. Então eu, você, nós que somos filhos de Deus, que buscamos obedecer às palavras de Cristo, nós vamos entrar no processo de santificação. Nada mais é do que a palavra de Deus nos limpando. Lá em João capítulo 15 vai nos ensinar que Jesus Cristo é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador. Vós estáis limpos pela palavra. A santificação nos ensina que se nós queremos passar por este processo de santificação, a gente faz assim: a gente chega diante da palavra, lê a palavra, vê, opa, estou errando aqui, tenho que consertar minha vida, não posso viver na prática do pecado, o pecado não domina mais sobre mim, porque agora quem domina sobre mim é o Espírito Santo. Eu estou debaixo de Cristo Jesus, Senhor. Ele é Senhor da minha vida, mas o pecado, não vou viver no pecado, porque o pecado leva à morte. A morte nos conduz à perdição eterna, mas Jesus é o dom da vida. E nos conduz à vida eterna, a salvação. Então agora eu vou abrir mão do pecado por amor a Ele. Nós já lemos aqui, não vemos, não palpamos, não pegamos, mas nós cremos em Jesus como Senhor. Crendo nele, crendo na sua palavra, nós abandonamos as paixões que tínhamos antes da nossa ignorância. Nós deixamos o pecado, ou pecadinho, ou fornicação, sexo antes do casamento. Aqui, o negócio é o seguinte: a gente não vai fazer essas coisas mais não. A gente não vai fazer sexo mais. É bom, é gostoso, fala lá, né? É muito bom, mas não pode. Então eu não vou fazer. Eu não vou fumar. Aí tem gente que fala assim: mas Rafael, fumar é pecado, mas beber não é, então deixa eu beber. Bebe, faz o que você quer da sua vida e vai para o inferno. Como você tem liberdade para ir para o inferno, faz o que quer da sua vida. Não me chame de ignorante não, porque tem base bíblica para falar sobre isso. Mas na Europa pode beber. Estou nem aí com a Europa, o negócio é com a palavra. Não estou nem aí para a cultura do homem, estou com a palavra. E a palavra nos ensina lá em Provérbios que um homem dado à bebida é um verdadeiro idiota. Tradução nova, tradução na linguagem de hoje. O homem dado à bebida é um tolo, para não dizer que é um burro. Então cada um faz o que quer da sua própria vida. Mas nós desviamos do caminho que está para baixo, com o inferno, e olhamos para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Observando então que agora não vivemos mais nas obras infrutuosas das trevas. Não, aquilo que nós fazíamos antes, quando nós estávamos no pecado. Prostituição, lascívia, adultério, fornicação e sexualidade, aquela coisada toda. A gente não vai fazer, não vai praticar, porque nós estamos em Cristo Jesus. Ou seja, isso é santificação. Quem vai nos tornar santos é Cristo Jesus. A sua palavra nos limpa quando nós aceitamos a sua correção, quando nós andamos na sua vontade. Aí vem o processo de santificação. Nós somos limpos pela palavra, andamos na palavra, o Espírito Santo de Deus habita em nós, porque somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós, aí nós estamos santificados, nós andamos em santidade. Há uma diferença entre o processo de santificação e consagração. Eu vou me consagrar ao Senhor hoje, eu vou separar um momento para orar ao Senhor. Eu vou, neste momento, neste dia, eu vou me consagrar ao Senhor, vou meditar na sua palavra, vou orar, eu não vou comer, vou ficar de jejum, eu vou me consagrar ao Senhor, vou me separar fisicamente, mentalmente, psicologicamente ao Senhor. Já a santificação é um processo contínuo e permanente, até um dia recebermos o nosso corpo glorioso, ou até morremos. Porque quando nós morrermos, quando Cristo vier buscar a sua igreja, quem estiver morto vai ressuscitar primeiro, quem estiver vivo vai aguardar o povo ser ressuscitado, juntamente nós nos ares nos encontraremos e receberemos então um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus, a qual não teremos mais fome, nem morte, nem tristeza, nem dor, nem angústia, e
não vai ter mais nada disso. Mas até lá, nós somos aperfeiçoados por Cristo. Todo dia nós vamos encontrar um pecado diferente para a gente abandonar. A gente não pode ter pecado de estimação. Não pode. Se a palavra nos é revelada, nos mostra, opa, isso aqui não é uma atitude de um cristão. Isso aqui não é uma atitude de um servo de Deus. Isso aqui não é uma atitude de um homem santo, de uma mulher santa, segundo a palavra do Senhor. Então eu tenho que parar com isso. Não quero saber se tem 10, 20, 30 anos de crente, se é criança, se é adulto, se é velho, se é novo. Não interessa, a palavra de Deus coloca todos sobre o mesmo peso, sobre a mesma medida. Se vivermos no pecado, receberemos o salário do pecado. E o salário do pecado é a morte. Agora, se nos voltarmos para Cristo, Ele nos purifica do nosso pecado, Ele advoga a nossa causa. Vai lá, pega o pecado, arranca e nos dá uma nova vida na sua presença. Não é para a gente ficar vivendo debaixo do pecado, mas vivendo debaixo de Cristo, debaixo da sua palavra. Ora, se invocais como um pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor, reverente durante a vossa jornada terrena. Ou seja, meu irmão, se você está na terra, tem que batalhar, tem que jejuar, tem que consagrar, tem que lutar contra o pecado, tem que se santificar todo dia. Acordou, já começa vigiando os olhos, já começa vigiando a carne, para não pegar no pescocinho de alguém e matar. Meu irmão, se controla, deixa Jesus reinar no teu pensamento, no teu coração, e vai abandonando toda a mágoa, todo rancor, todo ódio. Deixe que Cristo reine em vossos pensamentos, porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo vazio, de modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dele crestes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade. Processo de santificação. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal. Amor não fingido. Amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, ou seja, que se desvai, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e poderosa por toda a eternidade. Porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada, que vos foi ensinada. A palavra é Cristo, a palavra que purifica, transforma, que modifica o homem mais vil pecador, agora num vaso de honra na presença do Senhor. Não feito por mãos humanas, não feito por vossos próprios deleites, mas feito por Cristo Jesus em vós, para que a glória não seja vossa, para que você não se ache melhor do que a rainha da cocada preta ou o rei da cocada branca. Não, mas para que Cristo reine em nós, para que a glória seja dele. Ele foi lá que nos resgatou, nos arrancou do lamaçal do pecado, das trevas deste mundo, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Portanto, agora vivamos como filhos da luz, não como filhos das trevas, abandonando o pecado, deixando todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, olhando para Cristo, nosso alvo, seguindo para a soberana vocação que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não olhando para a esquerda nem para a direita, não olhando para baixo, mas para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Corramos, prossigamos, não desanimemos, nem desfalecemos as nossas mãos em servir ao Senhor, diante das afrontas, diante das lutas, diante das perseguições, diante das tribulações. Não, a nossa fé está em Cristo Jesus, nosso Senhor, que morreu e ressuscitou. Nele está a nossa esperança, nele está a nossa salvação, nele está a nossa fé, nele está a nossa força.
E quando nós pensarmos, somos abatidos, ainda pelas lutas, ainda que pela vida, não deixamos nos esmorecer, não deixamos nos levar por todo vento de doutrina, de confusão ou de afronta, mas permanecemos firmes em Cristo Jesus, o nosso Senhor, galardoador daqueles que o buscam e daqueles que o amam. Corramos nesta noite desesperadamente para os seus pés, assim como a mulher, e nos apresentemos diante dele e pedimos: Pai, purifica-nos, perdoa-nos, limpa-nos e permita-nos adorá-lo nesta noite.